O ano de 2023 acabou e o Inter venceu o Botafogo na última rodada do Campeonato Brasileiro pelo placar de 3-1. Entretanto, muitas incertezas para a próxima temporada de 2024. E em relação a principalmente as eleições do próximo sábado, onde se definirá o presidente do clube pelos próximos 3 anos. No vestiário do Inter, após a vitória, algumas respostas foram dadas. O técnico Eduardo Cudê fez uma defesa do seu trabalho de quase meia temporada. Também fez um desabafo sobre a sua saída em 2020 e falou sobre o seu futuro. Contou da amizade do presidente Barcelos e contou também do contato que teve com o candidato da oposição Roberto Melo. O gerente esportivo Magrão também fez uma fala, praticamente pedindo votos para o presidente Alessandro Barcelos, em uma entrevista que pareceu abrir um evento de campanha da atual gestão. O presidente Alessandro Barcelos entrou nessa e também falou sobre o posicionamento de Eduardo Cudê, colocando o treinador possivelmente em uma saia justa em relação à permanência caso o adversário seja eleito. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 6 de dezembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa quarta-feira. Obviamente, o mais importante, ou pelo menos uma das coisas importantes, foi o jogo. O Inter encerrou a temporada de 2023 com uma vitória sobre a equipe do Botafogo. Uma vitória onde, diga-se de passagem, o Inter jogou muito bem. O Inter foi superior ao Botafogo e, através disso, conseguiu se consolidar na nona colocação, que era o objetivo do clube ao longo dessa rodada, tá? Testes importantes foram feitos pelo técnico Eduardo Cudê. Eu falo sobre tudo isso nesse vídeo aqui. É só clicar aqui para assistir e ver o meu relato da partida. Quem jogou bem, quem jogou mal, quais foram os acertos do Internacional e, principalmente, quais são os legados que esse jogo contra o Botafogo parecem mostrar pensando na temporada de 2024. E, obviamente, a temporada acabou. Depois do jogo contra o Botafogo, o que se falou foi 2024. E o técnico Eduardo Cudê deu uma entrevista sincera, paciente, ele se alongou, ele aprofundou as suas respostas e até bem humorado. O Cudê tava bem de boa nessa entrevista, satisfeito com o rendimento do time no final da temporada, nessa entrevista coletiva, tá? E aí eu destaco alguns pontos de uma longa entrevista e cheia de conteúdos do técnico Eduardo Cudê, tá? Como, por exemplo, ele defendendo a evolução do time ao longo do seu trabalho. Ele não quis falar muito a respeito do trabalho anterior, mas, por exemplo, ele colocou que quando chegou no Internacional, ele não podia treinar direito. Por quê? O índice físico que ele gostaria de ter para que os jogadores treinassem a sua plataforma na integridade exigia 200% da carga física que o time estava tendo em jogos. Esse era o nível físico do Internacional quando o Eduardo Cudê chegou e que isso acabou sendo melhorado. E aí ele disse, quais foram as evoluções? Valência, quando eu cheguei reclamava que ele não chutava uma bola no gol. Rocher, me chamaram de louco quando eu coloquei ele em campo. Johnny, me chamaram de louco quando eu tirei o Rômulo do time. Os laterais diziam que estavam mal. O Mercado eles contestavam. O Wanderson eles contestavam. O Maurício não tinha o nível que ele está tendo agora. O Alan Patrick não tinha o nível que ele está tendo agora. Cudê enumerou uma série de evoluções no entendimento dele que foram apresentadas na equipe ao longo desses últimos 6 meses, 4, 5 meses de trabalho que ele está tendo na frente do Internacional. Fez uma defesa do seu trabalho nessa entrevista coletiva e falou das evoluções que ele entendeu que a equipe teve nesse ano de 2023. Também em vários momentos disse, eu não sou tão burro. Pô, no ano de 2020, o Inter quase foi campeão brasileiro e eu estive em metade desse campeonato. Com o Atlético Mineiro, eu classifiquei o time na fase de grupos da Libertadores, o time estava no G4 quando eu saí, fui campeão mineiro, e agora em 2023, de novo, tivemos a ilusão de um título que era a Libertadores da América. Eu não sou tão ruim assim. O Cudê fez uma defesa bem grande em relação ao seu trabalho e essa foi a resposta mais produtiva em termos de análise, de argumento do técnico Eduardo Cudê na entrevista coletiva. Mas ele falou sobre outras coisas também. Ele, por exemplo, fez um desabafo sobre a sua saída em 2020 e se nota que o Cudê fica muito magoado com a ideia de que ele abandonou o Internacional para ir ao Celta de Vigo, tá? E ele disse que saiu em 2020 porque mentiram para ele, porque prometeram reforços
ao longo de toda a janela de transferências, ele tinha pedido 2 contratações e foram enrolando ele e fechou a janela sem vir nenhum jogador e, através disso, ele acabou pedindo demissão. Essa foi a versão contada pelo técnico Eduardo Cudê. A gente sabe que existe outra versão da parte dos dirigentes, que diziam que ele pedia reforços, o Inter dizia que não ia dar e ele ficava pistola e acabou saindo quando veio a proposta do Celta de Vigo. São versões, cara. São 2 versões completamente diferentes. Tem gente que acha que é a versão verdadeira do Cudê, tem gente que acha que a versão verdadeira são dos dirigentes. Eu, sinceramente, não tenho como saber. E acho que dificilmente alguém tenha como saber quem é o certo ou quem é o errado nessa história, tá? E nisso, o Cudê falou sobre mentirem para ele, sobre o fato dele ter saído lá em 2020. E aí eu puxei um gancho para tentar trazer isso para a eleição atual. Ele, durante a entrevista, disse que é amigo do presidente Alessandro Barcelos, que confia no presidente Alessandro Barcelos. E eu perguntei para ele se ele confia, por exemplo, no Melo, que conversou com ele agora recentemente e que foi o cara que trouxe o Eduardo Cudê lá em 2019 para o Internacional, foi até a Argentina para contratar ele. O Cudê fez uma longa, deu uma resposta dizendo que sim, teve uma conversa com o Melo, que entende que os 2 candidatos têm boas intenções para o Internacional, mas que a confiança que ele tem no Barcelos, ele não tem no Melo ainda, porque ele convive com o Barcelos, ele sabe o que o Barcelos pensa sobre futebol, ele sabe quais são as ideias da atual direção, ele entende que as coisas estão caminhando para um rumo certo e que ele ainda não tem essa confiança no Melo, até porque ele não teve tanto contato assim com o Melo. No contato que teve foi curto e tal, e o Melo manifestou para ele o desejo dele Cudê ficar. Qual foi a impressão que eu tive, tá? O Cudê não quis se expor do ponto de vista político, de fechar as portas para Roberto Melo, porque se o Roberto Melo vencer, eu não duvido que o Cudê renove, sente com o Melo, apare as arestas, ou apare as arestas não, aprofunde a conversa e fique no Internacional. Eu não senti do Cudê um tom de estou abrindo mão de ficar no Inter se o Melo vencer. Mas foi um claro tom do Cudê dizendo que para ele a melhor opção é Barcelos. Acho que isso ficou claro na entrevista coletiva de que ele confia no Alessandro Barcelos, ele usou essa palavra, confiança, tá? E eu vou voltar a falar sobre esse tema na sequência. Depois da entrevista do Cudê, veio uma entrevista do Magrão, gerente esportivo do clube. E aí, a entrevista do Magrão, ela abriu aquilo que eu chamei na hora da dupla KTO de um evento de campanha da Chapa 1. Porque começou a circular na sala de imprensa um ambiente de campanha eleitoral. O Magrão, por exemplo, ele foi para a sala de imprensa para afirmar que ele só fica se o Barcelos for eleito e falar sobre os projetos do Inter, a possibilidade de investimentos. Ele fez um pronunciamento, tá? Foi um pronunciamento do Magrão. Criticou a chapa adversária, dizendo que a chapa está vendendo ilusões. Tudo isso em meio ao ambiente de um auditório cheio, com diversas pessoas com camisas da Chapa 1 que aplaudiam ao fim das manifestações. Assim como eu vi no Bar Opinião, no evento de lançamento da chapa do presidente Barcelos. Assim como eu vi no Teatro Dan Higgs, no Salão Dan Higgs, no evento de lançamento da chapa do Roberto Melo. Eu me senti em um evento da chapa número 1. E o Magrão deu esse discurso e foi aplaudido pelos correligionários do Magrão que estavam lá com camisetas da Chapa 1 na sala de imprensa do Internacional. Depois do Magrão, que deu um discurso até emocionado, falando sobre sua relação com os funcionários do clube, dizendo que só ficaria se o Barcelos fosse reeleito, veio a entrevista do presidente Alessandro Barcelos. Por quê? O Magrão daria uma entrevista, mas ele fez o pronunciamento, se levantou e saiu. E a assessoria de imprensa do Internacional até foi questionar: não, Magrão, tem perguntas. E ele: não vou responder perguntas. E foi embora. Nisso, o presidente Alessandro Barcelos subiu para responder perguntas. E uma entrevista coletiva que não estava programada. E o presidente Alessandro Barcelos concedeu essa entrevista coletiva, também em tom de campanha. E obviamente que isso também foi pautado pelas perguntas que vieram dos repórteres, mas a todo momento era o presidente Barcelos falando sobre os seus planos, criticando os planos do adversário, criticou abertamente a iniciativa. Ele disse que se o Melo contratar o Claudinho, ele vai quebrar o Internacional. Falou que a chapa adversária está vendendo ilusões. Foi um discurso, uma entrevista coletiva de campanha do presidente Alessandro Barcelos. Mas,
E vamos lá, como o Melo deu várias, e a gente já sabe muitas das propostas do Melo, muitas das ideias do Melo, muitas das críticas do Melo ao Barcelos. A gente já sabe também muitas das propostas do Barcelos, muito das ideias do Barcelos e muitas das críticas do Barcelos ao Melo. Então acho que a entrevista ela ficou mais ou menos no mesmo, tá? Eu não vi nada de novo na coletiva do Barcelos, com exceção de quando ele foi perguntado sobre Eduardo Cudê. E aí, o presidente Barcelos, ele talvez tenha colocado o Cudê em uma saia justa. No sentido de, caso o Melo seja eleito, ele pode ter colocado o Cudê em uma condição de confronto com o Melo, tá? Porque o Barcelos disse, sobre o Cudê, amigo torce para amigo. Segundo o Barcelos, ficou bem claro na fala de Cudê qual é o posicionamento do Cudê nas eleições. O Cudê não quis falar, mas o presidente Barcelos falou por Eduardo Cudê, praticamente chamando o apoio de Cudê para si. E isso pode gerar algum tipo de saia justa, algum tipo de descontentamento da chapa de oposição, que pode se reeleger, e aí teria que sentar com o Eduardo Cudê para conversar. Mas o presidente Alessandro Barcelos deixou claro que Cudê quer que ele, presidente Barcelos, seja reeleito. Algo que o Cudê havia deixado a entender de fato nas entrelinhas. Mas o Barcelos não falou exatamente se o Cudê só aceita ficar com ele, com o Barcelos. Enfim, este foi o ambiente do vestiário do Internacional, da sala de imprensa, na verdade, do Internacional, nisso que eu chamei de um evento de campanha da Chapa 1 após a vitória contra o Botafogo. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente apostou na vitória do Inter, se deu bem, mas eu que cantei aos quatro cantos que o Palmeiras jamais não ganharia do Cruzeiro, me dei mal. O Cruzeiro empatou com o Palmeiras. Dito isso, o Campeonato Brasileiro encerrado, ainda tem campeonatos pelo mundo acontecendo e você pode jogar lá na KTO. Te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!